Você provavelmente investe errado há anos e não sabia. E o motivo pelo qual você investe errado é porque o ser humano adora uma história, um começo, meio e fim, e algo que tenha muito sentido. Nós temos uma visão muito curta em relação aos investimentos e à economia como um todo. Tudo isso somado ao fato de quem detém a informação, é muito fácil manipular o resultado que sai daquilo. Se isso pareceu confuso para você, fica aqui até o final, que eu garanto para você que na aula de hoje eu vou mudar o jeito que você investe e te ensinar de uma vez por todas a como coletar resultados consistentes, contra a maré, contra a manada, para você realmente entender como os investimentos funcionam, o que você tem que analisar, o que você tem que ouvir e principalmente o que você tem que evitar de fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá. Por que você provavelmente investe errado há anos e não sabia? Para dar um exemplo de por que provavelmente você investe errado e como é fácil manipular a informação, presta atenção no que eu vou te falar agora. Estamos vivendo uma época que a Selic está em alta, 13,75% quando eu estou gravando nossa aula de hoje. Não importa quanto ela está agora, foca no raciocínio. Ela está pagando com segurança, com liquidez, o investimento pós-fixado, você consegue no Tesouro Direto Selic uma taxa de 13,7% ao ano, mais do que 1% ao mês, garantido pelo governo, todo dia sobe com liquidez. Por que eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou colocar em, por exemplo, fundos imobiliários? Se você for pegar para olhar a cotação deles, eles vêm caindo a cotação há 2, 3 anos quase, caindo em 2 anos com certeza, e o dividendo deles, que é 6, 7, 8%, não chega perto dos 13% que eu tenho com o Tesouro Selic, mesmo com o imposto de renda. Um é renda variável, um é renda fixa. Por que eu vou deixar meu dinheiro numa coisa que é volátil, em uma coisa que pode ser tributada a qualquer momento, e não uma coisa fixa e segura? Você concorda que essa história tem início, meio e fim e tem sentido? Só que este que é um problema. A pessoa aprender a olhar a árvore tem sentido e esquece de dar um zoom para fora e analisar a floresta como um todo. Porque, por exemplo, a Selic ela está em 13,7%, ela não vai ficar assim para sempre. A taxa Selic ela tem uma correlação inversa com o índice dos fundos imobiliários. Essa imagem aqui, ela mostra que usualmente quando a Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Só que o contrário também vale, quando a Selic cai, os fundos sobem. E dentro do cenário de fundos imobiliários, que eu estou usando só como um exemplo, vou pegar outros exemplos daqui a pouco, você enxerga o seguinte: os imóveis estão cada vez mais baratos. Os inquilinos continuam lá dentro, o aluguel continua sendo pago, e antes você ia pagar R$100 numa cota para receber 70 centavos por cota, agora a mesma cota está a R$80 e o fundo te paga os mesmos 70 centavos. Se for um imóvel de 400 mil que está por 300, por que você não compraria ele? Uma oportunidade. Um fundo imobiliário é a mesma coisa, as cotas estão mais baratas e o dividendo continua igual. E quando a Selic começar a cair, a cota do fundo vai subir e você vai estar com um dividendo muito interessante, acima da Selic e a cota valorizada. Só que você concorda comigo que a primeira parte da história, quando eu contei pra você da Selic alta, o fundo baixo, pareceu ter sentido? E essa outra parte da minha história, agora com uma visão como um todo, também tem sentido pra você? E é isso que eu preciso que você entenda. Você investe errado, provavelmente, porque você não sabe analisar o todo. Não sei se você sabia questionar que Selic e FIX vão na contramão. Não sei se você chegou a raciocinar que quando cai a cota e o dividendo não cai, não aconteceu nada com o fundo, é uma oportunidade para você entrar nessa categoria de investimentos. E o mesmo vale para qualquer par de coisas. Se você abrir hoje, por exemplo, o Tesouro Direto, o site, você vai provavelmente ver que tem um tesouro pré-fixado pagando 13,2% e a Selic pagando 13,7%. Matheus, agora eu vou para a Selic. Tá a Selic pagando 13,7% e um pré-fixado que trava pagando 13,2%. Por que eu não vou para a Selic? Porque ela vai tender a cair e esse pré-fixado tende a segurar essa taxa. Matheus, então eu vou para o pré-fixado, porque a Selic vai cair com certeza. Só que você esquece que a inflação pode vir e passar esses 13% e você ter um prejuízo real. Se ele está rendendo 13% ao ano e a inflação está em 15%, concorda que você perdeu 2%? Enquanto você talvez não sabia também que a Selic e o IPCA, que está aparecendo aqui nessa imagem ao lado, tendem a andar juntos. A Selic tende a ficar acima da inflação porque ela é o freio da inflação. Você está enxergando como não é a ideia você aprender a analisar esses investimentos no âmago, mas vai ser uma aula extremamente importante para você entender o seguinte, que é muito fácil eu pegar A, B e falar que A justifica B e ignorar o alfabeto inteiro ao redor daquilo. O mesmo vale para o mercado de ações, que quem está investindo na Bolsa de Valores em 2021, 22 e o comecinho agora de 23, viu a Bolsa só ficar de lado, não viu nenhuma valorização, enquanto a renda fixa está bombando, os títulos pré-fixados estão indo bem. Só que na realidade você esquece também que, ou não sabia, que essa imagem aqui novamente mostra o desempenho do Ibovespa pós-crises.
Se você pegar e analisar essa imagem aqui, tem uma série de informações importantes. Repare que em 2008 a bolsa caiu 60% e depois ela voltou 115% em 12 meses depois do fim da queda e valorizou mais 140% 2 anos depois da queda. Essa foi uma queda rápida e acentuada. Em um ano você perdeu 60% do seu capital, só que quem saiu nesse pânico se deu muito mal. E aí depois, 2015, uma queda de 35%. Essa queda foi a morte por 1000 facadas, porque ela caiu por meia década, 5 anos ela caindo, para depois ela quase dobrar de valor 2 vezes seguidas. E repare que isso é um padrão, é um comportamento. Pós-crise a bolsa valoriza muito, ela tem uma direção só, que é um zigue-zague para cima. Você enxerga como uma informação é muito fácil de ser analisada se ela não estiver dentro de um contexto? Um outro falso cognato muito grande em relação à bolsa de valores, principalmente, é: se você comprou alguma coisa e aquela cotação caiu, você errou. Você comprou alguma coisa, aquela cotação subiu, você acertou. Esquece. Isso é a maior mentira que existe dentro da bolsa de valores. Se você comprou alguma coisa e por uma década aquilo não subiu, aí você está errado. Se você comprou alguma coisa e por uma década aquilo caiu, aí sim você está errado. Este que é o cenário. Você entender que bolsa de valores no curto prazo é um sistema de votação e bolsa de valores no longo prazo é um sistema de fundamentos. Se a empresa ganhou o mercado, subiu o lucro, não tomou dívida, ficou mais segura, mais estável, desenvolveu um diferencial competitivo, ela vai para cima. Só que a gente insiste em olhar nossa pequena amostragem de tempo e achar que aquilo é a realidade. O que eu quero te ensinar com toda essa aula aqui? Que você precisa de duas coisas só. Uma, parar de ouvir indicação, parar de ouvir recomendação, e a segunda coisa, sentar e estudar para entender uma base mínima de economia e mínima de investimentos para conseguir tomar boas decisões. A gente tende a não entender sobre o todo, e quando a gente pega uma pequena amostragem daquilo, a gente pega um copo d'água no mar, acha que esse copo d'água é a amostragem inteira que tem naquilo, quando isso não é a realidade. Você precisa criar uma base mínima, mesmo que você vá delegar sua carteira para assessores, você tem que saber questionar se aquilo tem sentido ou não. E o nosso canal ele tem mais de 300 aulas desenhadas para você, do zero, mesmo que você não tenha organização financeira, nunca investiu R$1 na bolsa de valores, renda fixa no exterior, para te ensinar do zero a se tornar o investidor ou investidora de sucesso. Então, se inscrever no nosso canal aqui, deixar o like nesse vídeo se está gostando desse conteúdo, para ajudar a gente a crescer e esse conteúdo chegar cada vez para mais pessoas. Em paralelo a tudo isso, você ainda tem que colocar em xeque a sua parte emocional, porque ela pesa muito. O que eu mais vejo por aí são pessoas começando a investir na bolsa de valores, dizendo que são investidores de longo prazo, porém no prazo de 6 meses, 1 ano, liquidam quando alguma coisa sobe 50% para pôr o lucro no bolso, ou desistem quando alguma coisa cai 40%, porque bolsa é cassino. Você entra com a mentalidade, porém a ganância ou o medo batem muito forte. Você diminui a ganância ou o medo quando você coloca conhecimento na jogada. Quando você entende a regra do jogo, você passa a jogar pelas regras corretas. Se você não entende a regra do jogo, você vai olhar o que você tem à sua disposição, que é uma pequena amostragem de tempo, notícias sensacionalistas exagerando as coisas para cima e para baixo, seguindo recomendações e seguindo a manada. Só que a manada não enriquece, a manada não gera renda passiva, a manada é emocional. Você tem que ir contra a manada. Você tem que entender que a Selic está em alta e tem oportunidades se formando no mercado de renda variável. Tem que enxergar também que com a Selic em alta, tem títulos pré-fixados e híbridos que podem travar um ganho para você muito interessante. Você tem que enxergar também que o dólar afeta a economia do Brasil. Você tem que enxergar também que bolsa de valores só funciona no longo prazo. Você também tem que enxergar que tem que ter uma reserva de emergência. Você enxerga como são vários blocos que você tem que montar para ter uma carteira de investimentos estruturada, ao invés de querer buscar o melhor investimento do momento. E eu sei que isso parece muita informação de uma vez, mas toda a ideia é que você saiba que você não sabe e aos pouquinhos vá construindo um degrau por vez. Qual quando você começou a dirigir um carro, você achou que nunca conseguia pensar em 3 pedais ao mesmo tempo, marcha, seta, dar ré, tudo isso, esquece, é um passinho por vez. Tome as rédeas da sua vida financeira, ponha tudo que você precisa aprender em um bloco, aprenda aquilo e depois você não precisa mais dedicar tempo e energia para ficar aprendendo os detalhes técnicos de cada coisa. Se você entender uma boa visão do macro, o seu resultado ele vai vir. Você gasta tempo com investimentos uma vez para aprender e não gasta mais tempo. Ou a outra opção é, você não gasta tempo no começo e passa a gastar tempo para o resto da sua vida. Eu falo isso, essa metáfora, eu acho que ela encaixa perfeitamente bem. Você aprender sobre investimentos é igual você montar sua empresa com estudo e entrevistar os funcionários, que são os investimentos, que você coloca dentro dela. Quanto melhor for a descrição da vaga, ou seja, quanto melhor você souber o que o investimento precisa, quanto melhor for a sua entrevista com o funcionário, ou seja, quanto melhor você conseguir analisar a saúde daquele ativo, quanto mais alinhado ele estiver com a descrição do cargo, a vaga e a missão da sua empresa, ou seja, o seu objetivo como investidor, você vai ter menos dor de cabeça com aquele funcionário. Enquanto que você contratar qualquer coisa só por uma indicação ou porque você tem um resultado rápido, aquele funcionário vai te dar trabalho a vida inteira. Qualifique seus funcionários, qualifique a sua empresa, ou seja, aprenda a analisar
um ativo, aprenda a montar a ideia da sua carteira de investimentos, que isso aqui não vai te dar trabalho. Qualquer outra opção é prejuízo, dor de cabeça e você vai achar que investimentos é um cassino. Por que isso está acontecendo? Porque você está jogando com eles. Não seja o jogador, seja a casa, e a casa sempre ganha. Legal, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Esse é um recado extremamente importante. Pega esse vídeo, encaminha para quem você acha que precisa aprender sobre investimentos, estimula a pessoa a ter o conhecimento do jeito certo. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço!